Vamos iniciar a gravação. Vamos iniciar a gravação aqui. Sim. Olha, eu amo. Voou mais ou menos, né? Voou mais ou menos, né? Tá dando eco aí no seu, tá? E se puder abaixar a Isa, esse ano, aliás, esse mês de novembro, geralmente quem tem fama de ser o mês mais longo é agosto. Mas esse ano eu tô achando que o novembro tá mais longo. Parece que a cada 4 dias conta um. 4 dias conta um. 4 dias conta um. Mas glória a Deus, né? Vocês sabem que isso não é verdade, né? Tava aqui falando pro Abreu, ontem, Isabela, fez 1 ano do primeiro caso de coronavírus. E aí tava comentando com ele, quem que imaginou que fosse virar o que virou, né? Mas já sabemos que Deus está no controle de tudo. Então vamos lá, primeiro versículo da semana. Opa, chegando aqui o Cauê. Quando ele vai chegando, nós vamos para o versículo da semana. Esse versículo eu escolhi porque eu acho que tem tudo a ver com a gente quando já estamos assim quase encerrando algo. É normal vir o cansaço, é normal vir a preguiça, é normal vir o desânimo, é normal você às vezes querer desistir, tem pessoas que desistem, né? É normal. Mas nós temos um versículo lá em Mateus 11, 28, bem-vindo à aula, Cauê, que diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha, quando eu escuto essa palavra, sabe como que eu me imagino? Imagino assim, carregando aquele fardo bem pesado, sabe? Até respirando mal, de tão cansado, de tão assim desanimado. Aí você levanta a cabeça e você vê Jesus de braço aberto. Aí você larga aquilo lá e vai correndo pro braço dele, sabe? É assim que eu mais ou menos imagino. Aí você se alivia daquele fardo e ao mesmo tempo você descansa nos braços de Jesus. Então esse convite dele é para todos nós. Vinde a mim, está cansado esse ano? Vamos até Jesus. Vinde a mim que eu estou cansado, estou desanimado, faltam 3 semanas de aula, mas já estou querendo desistir, não quero mais assistir aula. Força, vamos lá. Vocês são jovens, são fortes, 8º ano, já está chegando no 9º. Ano que vem vai ser tudo diferente, em nome de Jesus, né? Fala, Isa. Pode liberar o som. Tá me ouvindo? Uhum. Sim. Mas e o 4º bimestre? A gente ainda tá no 3º bimestre, a gente nem terminou as atividades. Não, meu amor, nós já estamos no 4º bimestre. Já estamos fechando o 4º bimestre, amor. Você não foi lá pegar a sua apostila 4? Não, mas por que eu recebi o boletim só do 2º bimestre? Eu tô perdida. Me ajuda. Então tá, ó, vamos lá. Isabela, respira. Cheira a florzinha. Assopra a velhinha. Ó, depois você vai se situar, tá? Vamos para aula, depois a gente conversa no final, tá? Mas nós já estamos no 4º bimestre, tá? Aquela última avaliação que nós fizemos, eu sei que tem pessoas que ainda não entregaram, mas ela já fecha a nota do 3º bimestre. No 4º, nós só teremos uma prova, não vamos ter 2. Então, caprichem, porque vai ser uma nota só do 4º bimestre. Mas olha só as vantagens que vocês têm, gente. A prova é com consulta, é uma só, 2 por dia, não lembro agora para vocês quantas são, acho que são 2, né? Mas assim, vocês têm um tempo para fazer, tem os plantões para auxiliar. Então vai dar tudo certo, não se preocupem, vocês chegaram até aqui, vocês vão chegar vitoriosos lá. Imagina o povo, né, no deserto chegando à Terra Prometida. Faz de conta que nós já estamos olhando já, daqui a gente chega lá. Tá bom? Então não vão ficar preocupados. Como que vai ser? Como que nós vamos lutar? O que vai acontecer? Não, ó, fica tranquilo, tá bom? Fala, Isa. Aí nós vamos pro versículo de novo. Pode falar. Não, mas e minha nota? Como é que eu vou saber se eu fui bem no 3º bimestre? Por que tá tão desorganizado assim? Eu achava que a gente ainda tava no 3º bimestre, que ainda tava terminando algumas coisas que eu tava falando com os professores. Eu não sei como é que tá a minha nota. Calma, respira. Respira, Isa. Isa, respira. Isa, respira. Isa, respira. Calma, Isabela. Olha, as suas notas já estão lá, tá? Na escola, é só sua mãe lá ou você, eles vão imprimir. Eu até já peguei as notas da minha filha lá, pode ir lá que tá suas notas tudo de lá, tá? Do 1º e 2º. 3º ainda não, porque nós não lançamos. 1º e 2º já está prontíssimo. 3º, pegamos as provas semana passada, então não deu tempo de terminar todo o lançamento. Vamos para a aula? Mas vamos lá, gente. Sem estresse, tudo vai dar certo. Lembra desse versículo? Vamos para Jesus e Ele vai tirar todo esse peso da gente. Oremos. Senhor Deus maravilhoso Pai, queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. E agradecemos principalmente porque o Senhor sabe
não só da nossa necessidade física, mas também a nossa necessidade mental, espiritual. E esse versículo nos convida a nos achegarmos até o Senhor, se estamos cansados, sobrecarregados, querendo desistir. Sabe lá como está a nossa vida, nosso coração, mas o Senhor sabe da vida de cada um, como que está a família, a casa, e pedimos que o Senhor venha trazer o alívio, tira todo o fardo, todo o peso, todo o cansaço e nos esconda em teus braços para que possamos nos sentir mais aliviados. Abençoe todas as famílias dos alunos do 8º ano. Obrigada pela vida de cada um deles, pelo esforço que tiveram durante esse ano todo e que eles possam ver a recompensa de todo o trabalho que tiveram durante esse ano que foi tão diferente em nossas vidas. Abençoe nossa escola também, os alunos novos que virão, as turmas novas, os professores, Dona Madalena, todos que trabalham na escola. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então tá, gente, ó. Então, a nossa última provinha, ela vai ser bem simples, tá? Hoje nós vamos fazer uma correção da atividade da semana passada. Senti muito sua falta nas aulas, Isa. Não sei se você estava assistindo, né? Depois das aulas gravadas, né? A última aula nós falamos sobre generosidade, sabe? Falamos um pouquinho sobre isso. Assistiu muito bem. Você quer falar? Ou só levantou a mão para dizer que estava assistindo? Quer falar? Então tá, pode falar. Pro, mas eu tô participativa tirando essa parte, né? Tipo, eu não participei acho que 3 aulas, assim, porque, assim, é uma confusão nessa pandemia. O celular trava, depois não trava. Coisa, bem doidinho. Então, eu tô tentando participar das aulas que eu tô conseguindo e participar bem das aulas que eu tô conseguindo participar para conseguir ir bem no boletim. Eu vai conseguir ir bem. Porque fica tranquilo. Tudo bem. E tô fazendo bem as provas. Então, acho que espero que isso compense um pouco, tipo, entendeu? Ok. Eu fui lá na escola, peguei algumas provas, eu não corrigi ainda, então não sei as que já estão comigo, as que não estão, tá? Mas fica tranquilo que vai ser entregue, tudo certinho. Vamos lá, então, para a correção da nossa última aula lá, que foi sobre generosidade? Deixa eu abrir aqui onde que tá, aqui. Então, ficou essas perguntinhas aqui para nós respondermos, tá? Primeiro, explique com suas palavras o que é ser generoso. Então, vocês vão falar, quem quiser depois pesquisar também, mas o que é ser generoso? É você olhar a necessidade de alguém que está precisando mais do que você. Então, é você ajudar alguém sem esperar em troca um retorno da pessoa e nem que ninguém esteja olhando. Isso é ser generoso, tá? Ser abençoado. Eu até contei na última aula a história daquela senhorinha bem pobre que precisava de um fogão e que em vez de comprar um para ela, ela comprou para a vizinha, que o fogão estava pior do que o dela. Só que essa generosidade dela foi recompensada. O dono da loja onde ela comprou o fogão soube do que ela fez e deu para ela o fogão. Olha que legal, né? Então, às vezes, o ser generoso é você não pensar no que você vai receber em troca. Essa senhora, quando ela fez isso, com certeza ela nunca imaginou, olha, o dono da loja, uma mega loja, né? Vai ver, aí eu vou ganhar um fogão novo. Não, ela fez por amor. Então, ser generoso é você cumprir aquilo que Jesus mandou, ajudar quem precisa mais, mesmo você precisando também. Aí aqui é a segunda questão. Como podemos retribuir tudo que Deus tem feito por nós? Jesus nos dá a resposta. Aí era para vocês ler esse texto, que é um pouquinho longo, eu não vou ler aqui agora, tá? Mateus 25, do 31 ao 40. Mas nesses versos, ele nos fala algo, Jesus explicando para as pessoas o que deveriam ser feito. Então, resumindo, o que Jesus quis dizer aqui para eles? Ó, Jesus quis dizer o seguinte, resumindo isso aí. O que nós podemos fazer, né? Para retribuir? Ajudar os necessitados com comida, bebida, roupa, né? Ajudar quem está doente, então, os estrangeiros. Então, nesses versículos que estão aqui, do 31 ao 40, está falando sobre isso. E aí Jesus termina falando assim no final, se vocês fizerem isso para essas pessoas que precisam, vocês estão fazendo para mim também. Então, quando você é generoso, você está retribuindo toda a generosidade de Jesus para nossas vidas. O último aqui, ó. Leia Mateus 9, do 1 ao 8, e Mateus 14, do 13 ao 21. E liste algumas obras que Jesus fez. Aqui, no caso, eu coloquei 2. Vocês vão colocar 2 coisas que Jesus fez. No primeiro aqui, Mateus 9, do 1 ao 8,
ele curou uma pessoa. Então, ele fez isso, ele ajudou uma pessoa que estava doente. E no segundo, aquele texto bem famoso, ele alimentou uma multidão, deu comida através da generosidade de um menino. Lembra daquele menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Que ele poderia muito bem esconder no cantinho e comer sozinho o lanche, mas ele foi generoso, ele quis compartilhar, e através da generosidade dele, Jesus multiplicou aquela generosidade. Então, são esses 2 pontos. Cura de alguém e alimentar famintos. Então, nós podemos fazer isso também, né? Dar um copo d'água para quem está com sede. Minha roupa não serve mais, vou doar minha roupa, mas é novinha. Doa, gente, doa a roupa, tá? Natal é uma época onde as pessoas elas são mais generosas. Não sei como vai ser esse ano Natal, porque é tudo tão diferente, tudo mudou esse ano nas nossas vidas, mas tenha generosidade. Você converse com sua família, né? Abençoe uma família que talvez vai ter um Natal mais difícil do que nos outros anos, por estar isolados em casa, não é verdade? Vamos lá então, gente. Agora nós vamos para nosso assunto de hoje, ok? Vou trazer aqui para vocês uma imagem. Essa imagem aqui ela é uma imagem recente do que aconteceu. Eu acho que já não está mais, né? Lá no Pantanal. Não sei se ainda está em chamas, eu acho que não. Faz dia que eu não vejo noticiário, mas eu creio que já foi contido esse incêndio. Mas vocês viram, foi noticiado para a Isabela. Pode falar, Isa. Não liberou o som. Vai, tenta de novo. Travou o seu vídeo, Isa. Enquanto destrava, vou falando aqui, tá? Foi noticiado no mundo inteiro o que aconteceu no Pantanal. Foi chocante. Você vê a obra de Deus sendo destruída desta forma, pessoas desesperadas, animais sofrendo também, né? Coisas tão complicadas, coisas tão terríveis. Tudo isso, esse incêndio causou. E eu estava vendo uma reportagem hoje falando sobre uma das coisas que ajudou nesse incêndio foi a seca que nós estamos vivendo. Foram dias quentes, não foram? Dias extremamente quentes, e isso contribuiu também para que o fogo se espalhasse, e hoje mostrou um lugar, tipo assim, uma lagoa seca já, mais de 1.000 jacarés agonizando, porque esse ano teve pouca chuva. Então, olha só, e você vê os animais sofrendo, a gente não se sente bem, né? É muito triste você ver tudo isso. Então, só observem isso aqui e imagine como que tudo isso aqui começou. Como que começa um incêndio, né? Como que começa algo e toma uma proporção tão grande como foi esse ano. Diz que é a pior seca dos últimos 50 anos e vai demorar muitos e muitos e muitos anos para que a gente possa recuperar tudo que foi perdido aqui. Então, seguindo. Tema da aula. Controle sua língua. Tiago 3, do 1 até o 6. Aí você pode pensar, mas nós já falamos sobre isso, né? Umas aulas atrás, lá quando o Tiago falou, né, que eu tenho que ser tardio no falar, né, ouvir mais, ouça mais, fale menos, e se ir menos ainda, não é verdade? Mas aqui nós falamos sobre a necessidade de ouvir. E você não só querer falar, mas de você aprender a ouvir as pessoas, ouvir as coisas, entender ouvindo. Não já emitir a sua opinião sem nem ouvir primeiro. Aqui já é um pouquinho diferente. Aqui está falando da língua. E Tiago está aqui trazendo para nós alguns conselhos falando sobre a importância de controlar a língua. Aí começa com a pergunta assim: você já viu um incêndio fora de controle? Acabamos de ver a imagem de um ali, né? O incêndio no Pantanal. Às vezes acontece aqui na nossa cidade mesmo, não sei se onde vocês moram tem um terreno baldio perto, mas às vezes a gente se depara com pessoas que vão lá e tacam fogo no mato. As consequências de um incêndio são assustadoras, realmente. Quando ele perde a proporção, a coisa fica extremamente complicada, difícil de se controlar, de tomar, né, aquilo de novo, né, pro eixo. Muitos desses incêndios começam com a ponta de um cigarro, com uma tentativa de queimar determinada área e sai do controle. Algumas pessoas, assim, vamos dizer assim, fazendeiros, pessoas assim, eles fazem queimadas em certos lugares para depois poder plantar. Só que essas queimadas saem de controle. E aí
vai para onde não deveria ir. Mas muitos começam uma coisinha pequena, uma fagulha, ou até mesmo calor demais, vocês já viram isso, né? Alguém que vai lá tacar fogo, esse tempo atrás mostraram um vídeo de um cara, ele mesmo parou no meio da estrada, foi lá, tacou fogo no mar. Para que isso, gente? Para quê? Tem essa pergunta. Aí aqui, continuando. Quantas palavras não pensadas, quando elas são ditas, elas podem ter as mesmas consequências de um incêndio. É sobre isso que Tiago vai falar. Ele faz umas comparações da língua, ele faz 3 comparações, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Uma delas é com o incêndio, tá? Mas aqui ele traz para nós esse pensamento, que assim como o incêndio começa com uma fagulha pequena e traz consequências terríveis, as palavras também têm esse poder de um incêndio. A língua é um órgão tão pequeno, mas se ela não for usada controladamente, ela pode causar incêndios terríveis. E aqui tem a história de uma pessoa chamada Jefté. Eu quero compartilhar com vocês. Aqui tem um texto, copiem, por favor. Depois eu quero que vocês, com tempo, né, com atenção, possam ler essa história. Vocês se lembram que depois que Josué, está lá no 11, do 29 ao 40. Josué, depois que ele morreu, o povo de Deus passou a ser cuidado pelos juízes. Cada determinada época, 40 anos, um juiz assumia. E o Jefté, ele foi o 9º juiz que coordenou, né, o povo de Israel. A história dele é uma história bem legal, uma história de superação. Apesar de que depois aconteceu algo com ele, que é o exemplo que nós vamos usar agora. Mas olha o que aconteceu com Jefté. Jefté, ele era um homem que lá no primeiro versículo desse capítulo 11, Deus chama ele por um adjetivo bem legal. Olha só, Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. Tá? O seu pai se chamava Gileade e sua mãe era uma prostituta. Então, o que aconteceu com ele? Deus já chamava ele aqui de soldado valente. Então, Deus já via ele com outros olhos. Só que pelo fato de ele ter sido um filho, vamos dizer assim, de uma outra mãe e de uma prostituta, os filhos de Jefté, os filhos de Gileade, desculpa, que é o pai dele, os irmãos, começaram a maltratar ele e mandaram ele sumir. Ó, você sai daqui, você não vai ter direito a nada que é do nosso pai, porque você é filho bastardo. Enfim, ele foi embora mesmo, né, com medo dos irmãos, com medo para não morrer, e ele foi parar lá na Síria, numa cidade chamada Tóbio. Síria era um país extremamente pagão, um país que tinha costumes fora da vontade de Deus. E ele ficou morando lá. E aconteceu o quê? Aí entra algo bem interessante na vida de Jefté. Como ele era conhecido como um guerreiro, né, de Deus, um guerreiro forte, o povo de Deus começou a ser perseguido pelos amonitas. E eles precisavam de alguém para comandar e para lutar contra os amonitas e libertar o povo de novo. E aí eles foram atrás de Jefté. Jefté aceitou, veio, né, para comandar o exército, já que ele era um guerreiro valente, e ele tentou conversar até mesmo com o rei lá dos amonitas para tentar um acordo, mas não teve conversa, teve que lutar mesmo. E um dia, e é aqui que entra o que eu quero falar com vocês, um dia entra algo dele sem pensar. Sabe quando você fala sem pensar? Você faz promessa sem pensar? Ele fez aqui. Olha só o que ele falou. Está lá no versículo 31, tá? Juízes 11, 31. Diz assim: e prometeu ao Senhor o seguinte, o Jefté, ele fez uma oração, já que eles iam ter que lutar, ele prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar. Quando eu voltar da guerra, eu o oferecerei em sacrifício a ti. Olha o que ele falou. Ele disse para Deus assim: olha, Senhor, se o Senhor me ajudar a vencer essa batalha, eu vou oferecer para o Senhor um sacrifício humano. Só que acontece o seguinte, gente, Deus nunca pediu sacrifício humano. Quando Deus entregou as leis para o povo, lá em Levítico, tem todas aquelas leis. Uma das leis que tem ali é sobre Deus não aceita sacrifícios humanos. Então, o que eles sacrificavam para Deus? Animais, não pessoas. Mas como o Jefté, bem-vindo à aula, Felipe, está no comecinho, tá? Mas como Jefté
viveu todo esse tempo lá, né, em Tob, na Síria, e era um povo pagão, por certo, ele via fazendo esse tipo de situação e ele resolveu fazer com Deus a mesma coisa aqui. Fez essa promessa impensada. Olha aqui, Jefté por um minuto não pensou em suas palavras e acabou pagando um alto preço por isso. Sabe qual foi o preço que ele pagou? Ele venceu a guerra. Quando chegou em casa, a primeira pessoa que saiu, louvando a Deus, dançando para o Senhor, para comemorar com ele a vitória, foi a sua filha. E era filha única, ele não tinha mais filhos. Quando ele viu a filha saindo, ele começou a chorar desesperado. Por que você? O que será que passou na cabeça dele? Quem será que ele pensou que ia sair ali? Será que algum empregado da casa? Mas era uma vida de qualquer forma. Então ele usou aqui a língua, não controlou a língua, fez uma promessa que não precisava ser feita e pagou um alto preço. E conta no texto, se vocês lerem depois, tiverem curiosidade, que ele realmente teve que sacrificar a sua filha. Tá? Então, agora, seguindo, vamos lá ver o que o Tiago nos fala sobre isso. Tiago 3, do 1 ao 12, nos fala dos perigos da língua. Um órgão pequeno, capaz de colocar tudo em perdição, por conta do que nós falamos, né? E aí ele dá aqui 3 exemplos. Deixa eu ler para vocês esses 3 exemplos aqui. Primeiro, ele compara a língua, né, com o freio dos cavalos. Olha só o que ele fala. Aqui, a partir do versículo 3 de Tiago 3. Diz assim, ó. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos, tá? Então, o freio de uns cavalos. O freio, ele garante para quem está no cavalo o controle sobre ele. Então, é colocado um freio na boca do cavalo e com esse freio, o cavalo é controlado para o lado que a pessoa que está no comando quer ir. Então, ele diz o seguinte, né, que a nossa boca, a nossa língua tem que ser colocado um freio nela, porque senão ela vai para onde ela quer, ela fala o que ela bem entende, e isso pode ocasionar problemas grandes, pequenos, grandes, médios, enfim, pode ocasionar problema quando nós não temos o controle sobre a língua. Aí ele fala também sobre o leme do navio. Olha só, continuando então. Pense no navio, grande como é, empurrado pelos ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Então, o leme do navio, apesar de pequeno, comparado com o tamanho de um navio, ele tem esse poder de controlar, né, de dirigir. Então, por trás de um navio que resiste a grandes ondas, existe um pequeno objeto que o dirige. Então, a nossa língua, se ela não for controlada, ela nos dirige. Ela pode nos levar a situações boas, como ela também pode nos levar a situações constrangedoras. E por último, que é o que nós trouxemos bem no início, aquela imagem de um incêndio, uma proporção grande, Tiago 3,6 fala sobre o fogo. A língua, ela é um fogo. Ela começa assim, ó. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua, ela é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, como um fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. Forte demais esses versículos que ele está falando aqui, né? Então, ele fala que a língua, ela pode ter esse poder de tacar fogo, se você não controlar. Uma fagulha pode causar grandes incêndios. E uma palavra não pensada, impensada, pode destruir a amizade, pode destruir família, pode destruir relacionamentos, sabe? Pode causar confusão, promessas feitas sem pensar também, como na história de Jefté, que ele falou demais, né? Fez aquela promessa e teve que cumprir porque ele era um líder e acabou ficando sem descendência porque a sua filha única foi sacrificada por algo que ele falou. Então, a língua, quando ela não é controlada como um fogo, quantos animais morreram naquele incêndio? Quantas pessoas perderam posses naquele incêndio? A língua, ela faz isso, ela faz pessoas até morrerem. Já vi pessoas que já morreram por conta de fofoca, de conversa, de mentiras inventadas, ainda mais nessa era que nós estamos vivendo a tecnologia. Você lembra da história daquela mulher? Então, a pessoa escreveu, postou
a foto dela falando que ela era macumbeira, que ela estava roubando crianças e para fazer sacrifício. Aqui que fizeram pegar aquela mulher e mataram ela, né? Pedrada, paulada. Por quê? Ó, a língua. Alguém inventou e nem era isso. E a mulher morreu por causa, né, de alguém não ter controlado a sua língua. Então, olha que situação, gente. Seguinte. E fechando também, tá? Nosso assunto hoje é pouco. Antes de falar qualquer coisa, faça para você essas três perguntas. O que eu vou falar é verdade? Ó, por favor, anote isso aqui, não sei não, um passarinho me falou que pode cair na nota, ou na prova. Falou, pode ser, vamos ver, não sei, tá? O que eu vou falar é verdade? O que eu estou prestes a falar é necessário? A minha intenção de falar o que eu vou falar vai ajudar, vai edificar? Então faça essas três perguntas primeiro. Se for verdade que você vai falar, que bom. Se o que você vai falar vai ser bom naquele momento, é necessário para aquele momento, pode falar. Se não, guarda. A sua intenção de falar é necessário? Vai edificar? Vai ajudar? Ou naquela hora não vai ser bom dizer aquilo ainda? Tá? Então pense nisso aqui primeiro. E aqui vocês vão responder. Próxima aula a gente corrige. É possível falar a verdade na hora certa, mas de maneira errada? Pensem nisso. Parece que é uma pergunta complicada, mas não é. Tá? Pense em tudo que nós falamos e pense assim, alguém que vai falar algo que é verdade, numa hora que é boa, mas ela acaba falando de um jeito errado. Então, se você lembrar de algum exemplo, sim, se for sim, né, não, diz, responde lá. E um exemplo que depois nós vamos também compartilhar alguns outros. Segundo, leia Tiago 3,10, aqui ele fecha esse assunto sobre a língua, tá? E escreva com suas palavras o que você entendeu do texto. Eu não vou falar nada agora, vocês vão pegar a Bíblia e vão ler Tiago 3,10 e escrever o que vocês entenderam desse fechamento acerca do que nós falamos. E por último, o que Jefité fez de errado? Explique. Vocês podem ler de novo lá aquelas referências da história de Jefité, quem quiser ler toda, ou só leiam esse versículo aqui, que é aquele chave, onde ele fala aquelas palavrinhas complicadas, tá? Aí você vai dizer o que ele fez de errado e explicar por quê que o que ele fez ali é errado, na sua opinião, tá bom? Então, nosso conteúdo sobre essa questão, né, de controlar a língua, são esses aqui, né, mostrando como o Tiago nos mostra que devemos colocar muita atenção antes de falar qualquer coisa. E antes de falar, principalmente, algo que não precisa falar. Inventar, até mesmo para poder se safar de alguma situação, né? Mas pense bem, tudo tem consequência. Então, comparou com três coisas, né? Com o freio de um cavalo, leme de um navio, como um fogo. Gravem isso. Terminando, levanta uma mãozinha aí, coloca um joinha. A gente volta lá para a primeira tela para nos despedirmos, tá bom? Tomar uma aguinha. Legal, Cauê, muito bem. Só não sai não, tá, Cauê? Espera um pouquinho aí. Felipe, João. Alguém tem notícia do João Antônio? Faz muito tempo que eu não vejo. Depois, se quem quiser escrever para mim lá no chat, se tem falado com ele, tá tudo bem, tá? O nosso chat não aparece não, tá bom? É só para mim mesmo. Não aparece na gravação nem nada. Já vai respondendo, Cauê, tá bom? Aí você já fica, como diz, já vai eliminando tarefas, atividades. Quem escreveu aqui? Ai, Felipe, então, eu acho que não vai ser muito possível, não. Até pensei nessa possibilidade, sabe? Mas como nós estamos assim e as aulas estão sendo pouco assistidas, fica um pouquinho complicado nós fazermos. E o tempo, né? O tempo é tão curto.
Nós tivéssemos 2 tempos juntos, mas nenhuma aula tem 2 tempos juntos. Então, nossa batalha naval vai ter que ficar em outra situação. Quando eu fui buscar as avaliações na escola, conheci seu pai, viu? Olha, não tinha nem como negar que é seu pai, parece muito com você. Depois eu encontrei sua mãe lá fora no carro. Vamos lá, então? Terminou? João Pedro, Felipe. Podemos encerrar aqui? Estão copiando aí? Só falar, tá, gente? Se estiver copiando, a gente espera. Nós temos 9 minutos, 8. Tá, o João Pedro terminou, então falta você, Felipe, também? Então vamos lá. Meninos rápidos. Esse é o 8º ano. Que ano que vem eu não vou ver mais, porque vão para amanhã. Então, gente, ó, bom descanso para vocês, tá? E pensem bastante no que nós vimos hoje. Beijo.